Guerra do Vietnã, Segunda Guerra Mundial, não. A guerra em que mais soldados americanos morreram foi a Guerra Civil Americana. E é dela que a gente vai falar hoje na nossa aula, então preste atenção aí. Muito bem, salve, salve pessoas, seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse é o canal Fundamental da História. Antes da gente começar, eu vou pedir aquele favorzito para você. Se você não é inscrito, se você não é inscrita, faça o favor, inscreva-se no canal, tá? E curta esse vídeo também, dê essa força aqui pra gente. Se no final você achar que o vídeo não fez sentido, você não gostou, vai lá e tira o like, tá? Mas me dá o crédito aí para dar aquela força básica que você pode e que é de graça, tá? Gente, vamos lá falar da Guerra Civil Americana ou da Guerra da Secessão, você pode usar esse nome também, tá? Mas antes, algumas informações são importantes para você visualizar quais são os dois lados envolvidos nessa guerra. Você tem as tropas do norte dos Estados Unidos ou tropas da União, representados por aquela bandeira que você já conhece, a bandeira tradicional dos Estados Unidos, e por soldados com o uniforme da cor azul, ok? Do outro lado, representando o sul, os confederados, tá? Você tem essa bandeira, que talvez alguns de vocês já tenham visto, e também por soldados uniformizados com a cor cinza, beleza? Beleza. Gente, quais são os motivos da Guerra Civil, né? Os motivos que levaram ao confronto? Primeiro, a gente tem que saber que foi uma luta, uma disputa entre duas regiões dos Estados Unidos. Sul contra o norte. E quais eram os motivos? Aí a gente tem que retomar desde a época que os Estados Unidos ainda eram formados por colônias, né? Eram colônias da Inglaterra. E nas regiões norte do que viria a ser os Estados Unidos, essas regiões elas foram ocupadas por perseguidos religiosos lá da Inglaterra, os chamados puritanos, ou pessoas também numa situação econômica não muito favorável lá também, que vieram tentar a vida no norte. Então, eram pessoas que tinham pequenas propriedades, que foram desenvolvendo ali pequenos comércios, comércio interno também, foram desenvolvendo as primeiras manufaturas e que ao longo dos anos se torna aí uma região industrializada, tá? Com essa característica. E uma coisa super importante para você ficar ligado, a mão de obra presente nessas pequenas indústrias, nesse comércio, era mão de obra livre. Já a região sul dos Estados Unidos, que viriam ser os estados do sul, lá dos Estados Unidos, tinha uma tradição agrícola muito forte. Agrícola em que sentido? Num tipo de modelo de agricultura conhecida como plantation. Ô professor, lá vem você com esses nomes de novo. Calma que é super simples. O que é isso daí, tá? É o que a gente chama de monocultura, ou seja, eles plantavam basicamente um tipo de produto só. E claro que tinha algumas coisinhas diferentes, mas em termos expressivos, a região sul, os estados do sul, desde a independência dos Estados Unidos e até mesmo antes, grande produtora de algodão, voltada para exportação principalmente, se bem que eles vendiam também para o pessoal lá do norte, muito algodão, tá? E outra coisa, super importante, mão de obra predominantemente escrava, que até então era permitido nos Estados Unidos, ok? O que acontece? Lá pelo meio do século XIX, existe uma campanha abolicionista muito forte ocorrendo nos Estados Unidos, principalmente na região norte, aquela região onde sempre a mão de obra foi majoritariamente livre, tá? Por quê, pessoas? Primeiro por um sentimento, é claro, né, de libertação, mas a gente não pode esquecer que a região produtora aí de produtos agrícolas, eles sempre vão estar interessados também em um mercado consumidor. E se liga aí, né? Escravo não tem salário, não tem pagamento, portanto não pode comprar, portanto não é consumidor. Então tem esse interesse também. Sempre que a gente falar em movimento abolicionista aí no século XIX, você tem que olhar pelos dois lados. Tinha sim muita gente a favor da abolição por conta de uma questão humanitária, mas também pela questão econômica, para as pessoas ganharem dinheiro e serem consumidores, ok? No ano de 1860, os Estados Unidos acabam elegendo Abraham Lincoln como seu presidente. E ele, um abolicionista,
super apoiado aí por aquele pensamento do norte, né? Mais envolvido nessa questão, o que gera aí um descontentamento muito grande da galera lá do sul, do pessoal aí, dos grandes fazendeiros, né, dos grandes latifundiários, que estavam temerosos pela abolição da escravidão e que isso poderia, de repente, até causar grandes prejuízos financeiros para eles, tá? E o que acontece, gente? Existia, inclusive, uma cultura ali no sul, inclusive pregações religiosas aí que defendiam a escravidão, tá? Defendendo abertamente uma superioridade branca em relação aos negros. Obviamente que nós estamos falando do século XIX, num período que inclusive a ciência muitas vezes justificava esse tipo de afirmação de superioridade racial, tá? E o que acontece, pessoas? Imediatamente os estados do sul eles se reúnem e em dezembro de 1860 declaram a independência, formam um novo país chamado Estados Confederados da América, escrevendo inclusive uma constituição e com direito a presidente da república e tudo, tá? Estou falando aqui de Jefferson Davis, que foi o primeiro e único presidente dos Estados Confederados da América. Tínhamos então os Estados Unidos no norte e os Estados Confederados no sul, que abrangia uma boa região aí do que hoje é o sul dos Estados Unidos. Beleza? O que acontece, pessoas? Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos da América, ele não admite, é claro, essa separação, tá? Que seguiria aí um modelo que o pessoal lá do Sul acreditava que era o mais interessante, com estados muito mais independentes do que eram, muito mais autônomos, para que em cada estado os governos tomem suas próprias decisões locais ali muito fortes, tá? O que acontece? O presidente Lincoln ele não aceita isso e ele ordena imediatamente que tropas façam se desocupar lá no sul territórios ocupados em terras federais ou terras da União, como é assim que eles chamavam, tá? E essas tropas que vão lá para o sul para desocupar essas terras da União, essas terras federais, elas são interceptadas pelo exército do sul que já se formava ali e são derrotadas. E é nesse momento que praticamente começa a Guerra Civil Americana, tá? Pessoas, a Guerra Civil Americana ela teve aí alguns atores importantes. Um personagem super importante é um general do Sul chamado Robert E. Lee, que foi um cara super famoso aí na Guerra dos Estados Unidos contra o México e tal, e ele comanda as tropas do Sul, tá? Esse é um ator super importante. Um outro ator super importante não é uma pessoa, tá? Mas é uma tecnologia nova que estava sendo inventada ali, as famosas balas mini, que armavam os rifles, os mosquetes até então, que tinham uma capacidade de destruição, né, para matar mesmo o seu oponente, muito grande. E o que acontece então? Nós vamos ter aí um período onde, se a gente envolver começo e fim da guerra, for contabilizar tudo, 600 mil americanos morrem nesse conflito, o que é 10 vezes mais o que os americanos perderam de pessoas, de soldados lá na Guerra do Vietnã, para você ter uma ideia do estrago, certo? O que acontece, pessoas? Como que essa guerra aí ela vai se encaminhar e como que ela vai chegar aos seus contornos finais? A região norte, lembra que eu falei para você, prestou atenção, que tinha mais esse caráter industrial, tecnológico, inclusive financeiramente mais desenvolvido? Então, tá? Muito por influência do próprio presidente Abraham Lincoln, as tropas do norte elas vão contar com um investimento muito grande da indústria nas armas, mas também em tecnologias que foram decisivas. Que tecnologias eram essas? O telégrafo. Você não sabe o que é o telégrafo? O telégrafo é como as pessoas usavam a comunicação antigamente, por código Morse. Se liga aí. Tá? Antigamente tinha uns walkie-talkies que usavam isso também. Se você não sabe o que é um walkie-talkie, sinta-se privilegiado porque você é uma pessoa muito jovem, tá? É do meu tempo. Muito bem. Outra
ferramenta muito importante, sim, eram as locomotivas, que transportavam soldados com uma velocidade muito absurda, rápida naquela época, para os padrões da época, tá? E também transportavam suprimentos. E o Sul não contava com nenhuma dessas tecnologias. Você tinha que, por exemplo, mandar uma mensagem, mandar um emissário a cavalo, e demorava pra caramba, tá? Olha só como a tecnologia, a velocidade vai sendo muito importante, sendo decisiva aí na guerra, tá? Chega o ano de 1864, a vantagem do norte já é abissal, já é brutal. E o que acontece? O presidente do sul, dos Estados Confederados da América, o Jefferson Davis, ele acaba sendo preso. Em 1865, finalmente, o general Robert Lee ele se entrega às tropas do norte e se entrega assim incondicionalmente. É uma rendição total, tá? E aí, obviamente, vai estar decretada a vitória dos Estados Unidos da América sobre o Sul, sobre os Estados Confederados, e tudo volta a ser como era antes, tá? No fim das contas, mais para frente, a escravidão vai ser abolida mesmo. A parte triste para o pessoal do Norte é que, alguns dias após a rendição do general do Sul, o general Lee, o presidente Abraham Lincoln ele é assassinado por um personagem da história muito ligado ao sentimento do Sul, né, daquela tradição rural ali, e inconformado com a derrota, ele surpreende e mata, queima a roupa o presidente Abraham Lincoln, tá? Mas o Norte venceu, os Estados Unidos seguem um modelo de federação, né, com estados relativamente independentes, aí, não tanto da forma como os sulistas queriam. A cultura do Sul, lá nos Estados Unidos, ainda é diferente do pessoal do Norte, né? Você tem aí na cabeça a imagem do texano, né, do fazendeiro e tal. Muito diferente do cosmopolita lá de Nova York, de Boston, por exemplo. Mas é isso aí, tá? Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado da nossa aula. Se foi proveitoso para você, mantenha o seu like. Se você não deu like, dê o like agora. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, fui, tchau.